3, 2, 1. Aí, galera, tudo bem com vocês? É uma aula curta, né? Porque é meia hora só de aula. Então, essa aula teórica, a primeira aula teórica também é desbloqueamento mental. Então, vamos lá. Por quê? Não estou falando que vocês estão com a mente bloqueada, mas existem muitas pessoas com a mente bloqueada. Principalmente na música, né? A pessoa acredita que para ser músico ela tem que ter o dom. E outros acreditam que com esforço também se consegue. Chega lá. Na verdade, a música é uma arte, assim como qualquer outra arte. Existem pessoas que nascem realmente com a habilidade maior para uma arte. E outras que têm uma habilidade para outro assunto, tal, mas só que ela consegue desenvolver a área da música. A música, hoje em dia, ela se tornou algo como profissão. Tanto é que, há muito tempo atrás, né, minha mãe mesmo, até hoje, ela não considera um músico um trabalhador. Né? Para ela, trabalhador tem que pegar no pesado. Que é uma pessoa que tem uma mente mais... na época que a gente começou, quando eu comecei a estudar música, a tecnologia ainda estava começando. Aqui no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos, a tecnologia já é bem antiga, né? Tem bastante tempo já que eles já estão mexendo com a tecnologia mais avançada. Assim. Aqui foi chegar, e no mundo também deu depois que entrou as redes sociais, depois do Facebook, antes do Orkut ainda, né? Começou com o Orkut, e aí começou a dar o up mais, e aí o músico começou a ser visto mais como o trabalhador realmente. Então, tanto é que muitas vezes a pessoa chega vai fazer uma viagem, que nem o Juninho Afran mesmo falou uma vez. Juninho Afran, quem não sabe, ele é o guitarrista do Oficina G3. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula com ele uma vez, tentar fazer uma aula com ele. Né? Fui na casa dele fazer aula, chegou lá, ele viajou e não me avisou, esqueceu de avisar. Aí depois ele mandou uma mensagem pedindo desculpa, tal, mas gente boa pra caramba. O Juninho Afran, ele falou que uma vez ele estava para viajar, né, de avião, e aí a mulher falou, qual que é a sua profissão? Aí ele falou, músico. Falou, mas você trabalha do quê? Perguntou. Falou, porque as pessoas não consideram um músico como um trabalhador, né? Consideravam um músico como um cara que toca, só toca e maresia e já era, né? Vive só de música, de respirar a música e pronto. Mas não, música é uma profissão. Tanto é que existem muitos profissionais na música que estão tendo uma carreira muito bem rentável. Né? Existem profissionais que estão vivendo muito bem, musicalmente falando. Isso eu não estou falando de profissionais famosos, estou falando de profissionais mesmo do dia a dia no bairro, que mora num bairro aí qualquer, tem um projeto de música e está vivendo muito bem, está ganhando um salário muito bom. Então, a música é uma profissão também. Não quer dizer que vocês vão tocar por profissão. Vocês podem tocar, como eu falei lá na aula de violão, por hobby, né? Ou vocês podem almejar tocar por Batman, que é profissão, profissional. Quem toca por hobby, toca por lazer só. Quem toca por Batman já leva a sério, por profissão. Então, tocar no instrumento exige disciplina. Então, o que a gente vai fazer aqui, vou marcar aqui na lousa. Aí o Danilo, que é o cameraman, se você vê que não está enquadrando legal a lousa, você pode enquadrar, tá? Na hora que... então, na primeira aula, geralmente, eu costumo trabalhar isso aqui, ó, chama... desbloquear a mente. Beleza? Primeira aula é essa. Você tem que desbloquear a sua mente. O que é desbloquear a mente? É não usar palavras como eu não consigo, ou eu não posso, ou
Eu não tenho dom. E etc, né? Tem vários eus não. Então vamos lá. Vamos lá. Se eu tirar o não daqui, o que acontece? Fala aí todo mundo em voz alta aí. O quê? Então vocês o quê? Vocês conseguem. E aqui? Vocês o quê aqui? Vocês podem? Eu posso? Eu posso? Eita. Eu imaginava que esse peso do... Problemas técnicos, galera. Pode mandar outro vídeo aí, se caso esse aí parou. Esse fio aí está pesado. Então, o principal é desbloquear os não. Tirar o não. Tira o não da história, que aí você consegue tudo. Né? O Paulo já falava muito isso, né? Tudo posso. Agora está tranquilo? Tá? Normal. Então, eu não tenho dom. Eu não tenho dom. E agora? Quem tem o dom aí? Todo mundo tem o dom? Eu tenho dom. Então, tudo que você quer, você consegue. É como eu falei na aula do violão. Teve um rapaz, tem um rapaz, não teve, tem um rapaz, ele existe. Inclusive eu vou compartilhar no grupo para lembrar vocês. Me lembre de compartilhar. Se caso eu não compartilhar, vocês me lembrem. Chama Jonatas Basto. Tem uma sede aí que chama Vídeo Curto. Tem uma parte que chama Vídeo Curto. Estava no Vídeo Curto? Então, o Jonatas Basto, ele nasceu com o braço atrofiado, sem os braços, na verdade. E ele resolveu tocar guitarra. Ele toca bateria, toca guitarra, toca teclado. Ou seja, ele não viu o empecilho porque ele nasceu sem os braços. Ele simplesmente falou, eu vou tocar e pronto. E ele toca muito. Se vocês verem, foi até no Caldeirão do Hulk. Por quê? Porque a questão não é se você tem ou não tem. A questão é se você quer, de verdade. Se você quer, de verdade. Eu quero, então eu posso. Mas querer é poder? É errado. É um ditado errado. Querer não é poder. Você tem que fazer também. Tem que correr atrás. Tem que vestir a camisa. Tem que falar, olha, eu vou me dedicar tanto tempo para eu conseguir. Então, eu não acredito que querer é poder. Mas é, pelo menos, o primeiro passo, que é querer. Né? Então, querer não é poder, mas é o primeiro passo. Vamos lá. Então, vamos lá. Se você querer e também tiver uma disciplina de estudo, quando eu falo a disciplina de estudo, galera, não precisa você ficar a vida inteira estudando música. Se você não tiver 1 hora por dia, o dia que você não tiver 1 hora, pelo menos, você faz 15 minutos. Ah, mas eu não tenho nem 15 minutos. Ah, então não vem estudar, porque senão você não vai aprender, entendeu? Se você não tiver nem 15 minutos por dia, não vai adiantar muito. Porque você vai aprender, mas não vai... talvez você vai até entender, mas a prática ela é uma coisa que requer fazer. Por exemplo, uma pessoa que é pedreiro, a primeira casa dele, vai ser difícil para ele fazer. A primeira casa para o cara levantar, vai ser difícil. É gol. E depois eu faço as edições do vídeo. Esses vídeos aqui tá, na verdade é o peso do cabo, né? Então, tudo que você vai fazer a primeira vez, você vai ter
não vai ser... Talvez você até faça, tem sorte, o pedreiro de fazer a primeira casa bem feita, talvez. Mas ele vai ter que ter muito mais atenção, muito mais cuidado. Mas conforme 10 anos fazendo casa, quando você vai contratar um profissional, geralmente é assim, quanto tempo você faz isso? Eu já faço há 20 anos. Opa, isso aqui é bom. Geralmente é assim, né? O cara já faz há 20 anos, então tem uma experiência, né? Aí você vai chamar um cara que está começando, às vezes você fica com medo, assim, fala, pô, será que esse cara vai realmente fazer? Né? Então a gente não confia nada àquelas pessoas que estão começando. Geralmente, até para vender no Mercado Livre, você vai comprar no Mercado Livre, uma pessoa que vendeu só uma coisa, você fala, será que eu vou comprar desse cara? Né? Mas o cara vendeu 1000, opa, isso aqui é confiável, você vai e compra. Então, o que vai fazer você aprender a tocar o instrumento é o número de tempo que você fica. É a quantidade de horas. Quanto mais horas, mais você toca. Mas a parte teórica hoje é desbloqueamento da mente. Então não vai ter teoria assim de música mesmo, de verdade, né? Mas a gente tem 13 minutos para falar ainda. Nossa, eu já cansei de falar, ainda tem 13 minutos. Vamos lá, galera. Então, continuando. Se você vai pegar o instrumento, vai praticar um exercício no instrumento, que nem hoje eu passei para o violão um exercício, para o teclado outro e para o violino outro. Certo? Aquele exercício você deve praticar todo dia. Por quê? Porque chegar no final de semana na outra aula, você fala, nossa, agora está fácil, vai ficando fácil. A sua musculatura, ela vai acostumando. Então tudo é memória muscular. O nosso corpo, ele tem memória também. Ele tem memória, então tudo que você faz demais fica automático. Então, se você começar a automatizar o seu corpo, vai chegar uma hora que você não vai... É que nem eu estava falando, falei de novo lá, vou repetir, porque a aula do violão foi muito boa lá, para mim, assim, vários trechos de lá, vou passar aqui agora, né? Uma aluna minha, ela falou para mim que ela vai para a universidade todo dia. Ela falou, o meu carro vai sozinho, todo dia. Vai e volta, ela dirigindo. Por quê? Porque ela já está acostumada a dirigir para aquele mesmo caminho sempre. Então, ela falou que nem percebe que chegou, já fica automático. Eu estava vindo com o William agora no carro, e o William dirige de uma maneira bem simples, assim, automático. Assim, ele está conversando com você, ele fala, pega aqui, pega lá. Eu falei, poxa, como é que ele consegue, né, fazer tudo isso? Mas por quê? Porque é algo natural, já está automático. O instrumento é a mesma coisa. Você vê um cara tocando demais, assim, uma pessoa tocando muito, nossa, como essa pessoa toca bem, né? Mas é porque a pessoa já está acostumada. Agora, você quer tocar bem, muitas vezes a pessoa quer tocar bem sem fazer esforço. A pessoa quer tocar igual um cara bom, ou uma mulher que toca bem piano, ou qualquer pessoa que toca legal, mas ela quer comprar o curso, né? Fala, vou comprar um chip e colocar aqui e já sair tocando. Ainda não tem ainda, mas quem sabe, né? Eles inventam desse aí. O segredo, o chip, para quem quer aprender a tocar, é dedicação. Esse é o chip. Então, dedicação é importante. Dedicação. A dedicação, ela é importante, mas uma coisa mais importante ainda, amar. Amar o que você faz, o que você vai tocar, seja qual instrumento for. Colocar música que já engloba tudo. Porque se você amar, você vai tocar de uma maneira muito mais gostosa. Você vai falar, nossa, que gostoso. Eu falo a verdade, para mim a música ela é como se fosse uma meditação. Para mim. Tanto é que eu medito pouco. Por quê? Poucas vezes eu pego no instrumento sozinho. Geralmente eu pego no instrumento em aula. E quando eu estou sozinho, eu quero assistir, eu quero fazer outras coisas, não quero fazer música. Só que quando eu pego sozinho, eu entro em outro universo. Eu falo, nossa, que legal. Minha mente sai de todos os problemas. Eu fico ali. A música ela tem um dom de tirar você do mundo e colocar você só ali no instrumento. Aí você fica ali, você fala, nossa, sua mente relaxa. Aquelas contas para pagar, some tudo. Os seus problemas diários, você fala, nossa, que legal. Aí você flui, você sente um prazer muito grande quando você está sozinho tocando. É bom sempre o músico ser solitário. O que é solitário?
é ter um momento só dele íntimo com o instrumento. Porque o músico que não tem essa parte de solidão, vamos dizer assim, não solidão, vamos falar assim, é solicitude. Solitude, né? Solitude é melhor que solidão. Solidão é uma coisa triste, solitude é uma coisa maravilhosa, que é amar e ficar com você mesmo. Solitude é quando você ama estar com você mesmo. Você não está com ninguém, mas você está feliz, está sozinho ali, você está com o instrumento. Solidão não, solidão é algo triste, né? Você fica remoendo ali as coisas, né? Solitude é maravilhoso. E o instrumento é uma das partes que ajuda muito a você ter essa solitude maravilhosa, que é uma coisa gostosa. Você está amando ficar sozinho ali com o instrumento, você está sentindo o som ali, e você vai viajando, daqui a pouco você está tocando. Todo mundo que toca bem o instrumento é porque ama o instrumento. Eu tive contato com muitos músicos virtuosos, músicos que são geniais mesmo. Teve contato até com um que viaja o mundo inteiro, chama Pipoquinha, mas teve contato com vários. E esses músicos, você nunca vai ver eles sem instrumento na mão. Eles raramente largam o instrumento. Eles amam demais, assim, é tipo uma loucura, né? Vai no banheiro, vai com o instrumento. Dorme agarrado com o instrumento. Aí toca bem, não tem jeito, porque você ama muito aquilo. Então, existem músicos que vivem realmente com o instrumento. Eu já não sou assim, eu dou aula o dia inteiro, mas quando eu posso ficar sem instrumento, eu agradeço, fazer outra coisa. Porque eu já dou aula o dia inteiro, né? Vivo de música. Então, fim de semana, eu já viajei e fiquei 1 mês sem música e não me arrependi em nenhum momento, porque minha mente descansou, né? Quando você faz muito uma coisa, também satura, né? Então, a música, o aconselhamento que eu dou é o seguinte, ó, é você estudar pelo menos 5 dias por semana. 5 vezes, pelo menos, por semana. Ou seja, 5 dias. E descansa 2. Tem pessoas que querem estudar mais, estuda 6. Se quiser estudar mais, estuda 7. Você não quer dormir com o instrumento? Então, dorme, não tem problema. 5 vezes por semana, ou 5 dias, né? Aí, nesses 5 dias, eu vou propor para vocês 3 etapas. Ó, 3 horas. Eu sei que muitos vão chorar, né? Então, 2 horas. 1 hora. E 15 minutos. Então, ó, 3 horas para quem tem mais tempo. Para quem tem menos tempo, mais ou menos, 2 horas. Para quem tem menos ainda, 1 hora. 1 hora, na verdade, é para todos. Até quem tem menos tempo. Mas vai ter um dia que você não vai ter 1 hora. Aí você pega 15 minutos. Aquele dia que você fala assim, hoje não está difícil fazer 1 hora. Faz 15 minutos. 15 minutos de aula, o Nelson Faria lançou no programa dele uma coisa interessantíssima. Ele lançou como estudar 15 minutos e render em 15 minutos. Olha que interessante. Se você ter 5 matérias na música, 5 assuntos, você divide em 3 minutos. 3 vezes 5, 5 vezes 3 dá quantos? 15. Então, em 15 minutos você consegue estudar 5 assuntos. Você estuda 3 minutos um assunto sem parar, fica lá. Só que você tem que ficar centrado, só você. A parte de estudar música é difícil por quê? Porque quem mora com família grande, ou com família que não deixa você ficar sozinho em nenhum momento, você tem que pegar e fazer o seguinte, você tem que pegar e falar assim, ó, tal hora é minha, eu vou fechar a porta do quarto e não quero ninguém me ver. Mas por quê? Porque eu vou estudar música. Vou estudar durante tanto tempo. Por quê? Porque você não pode ser incomodado na hora que está estudando. Né? Você tem que ficar centrado ali. Ó, 15 minutos é pouco, né? É pouco. Mas só que se você ficar centrado, ela não passa, a hora não passa. Você fala, nossa, que hora que vai dar 15 minutos para me sair daqui logo? Né? Às vezes você está tão empapuçado com aquele assunto. Então, 15 minutos parece pouco. Mas se você ficar trancado 15 minutos estudando música, não dormindo, não fazendo outra coisa. Porque dormindo também, aí você até passa, perde a hora, né? Então, se você ficar 15 minutos, 3, 3, 3, 3, 3, vai dar 5 coisas. Por exemplo, 3 minutos. Vamos lá, deixa eu dividir isso aqui.
Vou terminar a aula já, tá bom? Nós temos 4 minutos. Ó, tá tudo gravado aí, depois esse vídeo vai lá pro grupo também, se caso vocês quiserem reverem. Espero que o áudio esteja saindo, porque depois de ele ter caído... Brincadeira. Ó, 3 minutos, por exemplo. Você pode estudar notas naturais, por exemplo, para quem está começando também, né? As notas naturais no instrumento que você vai tocar. Se você canta também, tem nota na voz também. Aí estudar isso na prática, cantar. Até quem toca um instrumento é bom cantar também. Beleza, 3 minutos. Aí 3 minutos, vou colocar aqui, vou colocar só aqui o primeiro item, né? São 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. O segundo, quem toca um instrumento de corda, alguma coisa? Acordes. Terceiro, você escolhe uma música fácil, de 2 acordes, ou uma música... Eu vou colocar fácil não, porque tem pessoas que já tocam alguma coisa, pode escolher uma mais avançada, mas música, tenta escolher uma mais fácil para começar. Outra coisa, estudar os fundamentos é importante. O que é fundamentos? Saber os porquês das coisas. Por que esse acorde é maior? Por que esse acorde é menor? Qual que é a diferença do maior para o menor? Essas coisas. E para finalizar, eu vou colocar aqui um tópico dentro do tópico. Tópico da semana. Ou seja, toda semana é importante você ter um tópico. Essa semana, meu tópico é tocar aquele exercício que você aprendeu, um exemplo. Mas, de repente, você quer tocar uma música. Vai lá no Cifra Clube, não precisa esperar a aula chegar para aprender alguma coisa não, gente. Hoje em dia está tudo no seu dedo aqui, ó. O professor não passou isso, aí eu vou ter que esperar. Não precisa. Hoje em dia, você está fazendo aula comigo aqui, mas você tem o mundo nas suas mãos. Está tudo aqui, ó. Então, eu quero saber uma música. O professor não me ensinou, mas eu vou ver como é que é. Pode ir, não tem problema. Só a postura, algumas coisas que eu vou corrigir depois, porque quando você aprende sozinho, às vezes a gente aprende tudo errado, tal, então a gente corrige algumas coisas. Mas o professor, na verdade, hoje em dia, ele está só para estimular o aluno e dar orientação. Mas se o aluno for disciplinado, ele consegue estudar até sem professor. Essa é a verdade. Porque tem tudo na sua mão hoje. Né? O professor está ali para orientar. E para usar essa tecnologia a favor nosso mesmo. Então, para finalizar a aula, né, que a gente vai já começar outra aula, fica assim, se você não tiver tempo num dia, vai dar 5 etapas. Se você tiver tempo, é as mesmas 5 etapas, só que você vai dobrar o tempo. Que nem o dia que você tiver 1 hora, divide 5 por 1 hora. O dia que você tiver 2 horas, divide. O principal, que você deve colocar mais tempo, se você quiser colocar mais tempo, quando for 2 horas, 3 horas, coloca sempre aqui, ó, no alvo. O que é o alvo? É música. O alvo é música. O dia que você quiser colocar tipo 3 horas, vamos supor, né? Meia hora, 1 hora, meia hora. Por quê? Porque música é o foco, é o nosso alvo. Tocar. Então, se você aprender a tocar, que nem eu falei para a irmã, a criança, ela primeiro aprende a falar, para depois aprender a escrever. A criança não fala papai e já sabe escrever papai. Ela primeiro vai aprender a falar papai, depois que ela vai aprender a escrever. Então, primeiro aprende a tocar. Aí depois você vai entender o que você está fazendo. Então, primeiro vai para a prática. Igual criança, mesmo sistema. Mas eu não entendo. Não tem problema, você é criança ainda. Você vai primeiro tocar. Toca. Depois você... Quantos músicos que tocam demais... Vou encerrar já, tá? Quantos músicos que tocam demais e não sabem nada que está fazendo? Um monte. Porque música você pode tocar e sem saber o que está fazendo também. Acontece. Tá bom? Então, encerrando. Obrigado, Danilo, aí. Pode ir.